Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a gente inicia nosso segundo conteúdo do semestre, Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade. Beleza, pessoal? Para quem ainda não me conhece, sou o professor William II, estou aqui com vocês na disciplina de Tópicos Especiais 2 e, sem mais delongas, vamos que vamos. Pessoal, nosso conteúdo não é um conteúdo, por assim dizer, difícil, mas é um conteúdo que é extenso e bem detalhista. Então, eu preciso que vocês me acompanhem com bastante atenção para que a gente possa alcançar os resultados esperados, tá bom? Eu vou falar para vocês primeiro das formas de inconstitucionalidade, para depois a gente começar a abordar as formas de controle de constitucionalidade, tá bom? Ou de inconstitucionalidade. Então, não vou começar falando logo da ADI, da ADC, da DPF, tá bom? Da ADO. Eu vou começar falando para vocês do que torna uma norma inconstitucional. Desculpem até pela rima, não foi a intenção. Então, vamos lá. Fica aqui um pequeno sumário para vocês. Basicamente, vamos examinar 4 formas de classificação da inconstitucionalidade. Por exemplo, o primeiro deles vai ser quanto à conduta praticada. Aí nós temos uma ação ou uma omissão. Então, uma inconstitucionalidade é por um fazer ou por um não fazer. 2. Quanto à norma constitucional ofendida. 3. Quanto ao momento da inconstitucionalidade, não da averiguação da inconstitucionalidade. E quanto ao prisma de apuração. Tá bom? Então, vamos para frente. Primeiro dos nossos assuntos é a inconstitucionalidade quanto ao tipo de conduta praticada. E, pessoal, a mais comum, a que mais se fala é a chamada inconstitucionalidade por ação, tá bom? Nós vamos ter inconstitucionalidade também por omissão, que será, por exemplo, objeto da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e pelos mandados de injunção. Mas vocês vão notar que a grande maioria dos instrumentos de controle de constitucionalidade vão examinar a inconstitucionalidade por ação. Professor, o que é ação? É um atuar positivo do Estado. Vocês vão notar, por exemplo, que nós podemos controlar tanto a inconstitucionalidade via de regra das leis via de regra federais, perante a nossa Constituição Federal e as estaduais também, professor. Então, vamos supor, o Poder Legislativo editou determinada norma. Ok, essa norma ela será comparada com o nosso ordenamento constitucional e se ferir esse ordenamento, então tem inconstitucionalidade por algo que o Poder Legislativo fez, tá bom? A professor é só de lei, não necessariamente. Podemos, por exemplo, também examinar a inconstitucionalidade dos chamados decretos autônomos do presidente da República. Quando a gente for examinar esse quarto momento, essa quarta forma aqui, quanto ao prisma de apuração, eu vou aprofundar o assunto um pouquinho mais. Mas, vamos lá, o presidente da República, pelo seu decreto autônomo, ele agiu no intuito de criar uma norma provavelmente, possivelmente, na verdade, né, incompatível com o nosso ordenamento. Então, alguém agiu, eu vou examinar se o resultado daquela ação é compatível ou não com o nosso ordenamento constitucional. Tá bom, professor. Depois, nós vamos examinar, meus amigos, a inconstitucionalidade por omissão. Como eu falei para vocês, vai ser o último tema de nossas aulas. Aí a gente vai examinar a ADO, mandado de injunção, etc, etc. Mas aqui é um não fazer. E aí, professor, um não fazer? Como é que eu tenho um não fazer inconstitucional? Pois é, meus amigos. Muitas vezes o nosso constituinte trouxe um dever de agir. Lembra daquelas a classificação das normas, segundo José Afonso da Silva? Então, as normas constitucionais podem ser classificadas de acordo com a sua aplicabilidade em normas de eficácia plena, são aquelas que não precisam ser detalhadas em outros instrumentos normativos, por si só já tem poder normativo, já tem uma ordem, goza de eficácia. Eu já posso exigir aquele agir ou não agir. Tá bom, professor.
Depois a gente tem as normas de eficácia contida. São aquelas que já produzem efeitos práticos, mas que podem ser limitadas por uma norma complementar, uma norma que virá detalhar a aplicação daquilo na prática. O exemplo mais rotineiro desse tipo de norma é a questão da livre iniciativa, que pode ser restrita, por exemplo, para a atuação da advocacia pelo exame de ordem, por exemplo, a aprovação no exame de ordem, tá bom? Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, professor? E aí que também temos aquelas normas de eficácia limitada. Elas são, via de regra, programas para o futuro e que, se eu não trouxer uma legislação complementar, eu não terei eficácia daquela norma. Então, eu tenho algo na Constituição que depende de uma atuação infraconstitucional que o não agir me traz uma inconstitucionalidade. E aí, professor? O exemplo clássico, o exemplo de livro, acho que o mais fácil de todos nós entendermos, é a questão da greve dos servidores públicos. A Constituição diz que é direito dos servidores públicos a greve, regulada em lei específica. Acontece que nossa Constituição vai fazer 32 anos, agora em outubro. E a gente está em 2020, né, pessoal? Não sei que ano que você vai estar me assistindo, sei lá, o vídeo vai ficar no YouTube por um bom tempo, então, olha, estou gravando essa aula ainda no dia 3 de setembro de 2020. E aí, professor? E é aí que eu digo para vocês o seguinte fato. Nossa Constituição vai fazer 32 anos e nós ainda não temos uma norma que verse sobre o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Nosso poder público, até porque servidores da União merecem uma lei, um projeto de lei que seja apresentado pelo próprio poder executivo, tá bom? Diante ali, a gente vê isso muito no processo legislativo. Recomendo que vocês façam um estudo disso, porque vai ajudar bastante na compreensão do controle de constitucionalidade. Então, lá, o presidente da República tem que entregar um projeto que tem que levar para o Congresso vai ter que legislar, ou aprovar ou não essa norma. Até agora não tem nada. E aí, professor? E aí que, durante muito tempo, se entendeu que os servidores públicos não poderiam fazer greve e, se o fizessem, estariam cometendo uma ilegalidade. Mas, professor, eles não têm o direito de greve assegurado lá no artigo 37, não lembro bem agora qual é o parágrafo. Tem, meus alunos, tem sim, e é exatamente por isso que se fala na inconstitucionalidade por omissão. Eu estou privando sujeitos de direitos de um direito seu, porque não tem um regramento infraconstitucional. E aí, professor, como resolver esse tipo de situação? Procurando o Poder Judiciário para fazer o controle da inconstitucionalidade pela omissão. E foi o que foi feito. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou julgando no sentido de que, olha, e durante várias vezes, Poder Público, cadê a lei? O Legislativo dizia, não posso fazer nada se o presidente não apresentar. O presidente dizia lá, não dizia nada. Qualquer presidente, 32 anos de presidentes aí, né? Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Até apresentaram ontem, ainda não vi aí o projeto de reforma administrativa, não sei se versa ainda sobre a greve, vamos ver. E aí, professor, o que foi que o STF decidiu? Olha, o direito de greve é um direito constitucional, e se não for regulamentado, eu vou aplicar aqui a lei da greve dos trabalhadores privados. E assim tem sido desde essa decisão do STF, que a gente vai abordar com melhor cuidado no momento específico, tá bom? Então, basicamente, o que vai trazer a inconstitucionalidade por omissão, como eu falei para vocês, de duas uma. Ou nos casos de leis de eficácia limitada, então eu preciso de um regramento abaixo do que está na Constituição, ou então naqueles casos que eu tenho uma proteção insuficiente, eu garanto a existência de um direito, mas esse direito não tem sido
alcançado. E o próximo bloco todinho a gente vai abordar um desses exemplos da questão da proteção insuficiente de direitos e garantias. O fato, para encerrar aqui, já que passamos dos 10 minutos, é que como trata doutrina Karl Loewenstein, ele diz o seguinte, olha, é um absurdo termos inconstitucionalidade por omissão, porque nós temos uma norma que deveria ser a norma suprema, a superior a todas as outras, e que por um não agir do restante do Estado, do Executivo, do Legislativo, não temos acesso aos direitos constitucionais. Sabe o que isso leva? Leva a uma descrença, a um descrédito do cidadão comum contra aquele que deveria ser o seu instrumento normativo maior. E aí é esse fenômeno de descrédito, de descrença do cidadão para com a Constituição, Karl Loewenstein chamou do fenômeno da erosão constitucional. Assim eu encerro com 11 minutos, bebe uma água, dá aquela alongada e volta assim que possível.